Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Dester. Hoje, neste vídeo, veremos como se comporta o capacitor, a resposta deste capacitor ao degrau. Ok? Não perca, sensacional o vídeo, sensacional, muito bom. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Professor Dester, esse é o meu canal na área de engenharia elétrica e controle de automação. Aqui está a minha formação acadêmica. Muito bem. Minhas redes sociais, caso você se interesse pelo assunto de engenharia elétrica, fique à vontade para me contatar. E então o conteúdo do nosso vídeo vai ser a resposta do capacitor ao degrau no que diz respeito ao comportamento da tensão, da corrente e da potência neste capacitor. Ok? Vamos fazer uma rápida revisão de alguns conceitos matemáticos envolvidos. Aplicar um degrau em um capacitor nada mais é do que simularmos o fechamento de uma chave em um circuito alimentado por uma fonte de tensão, né? E o resistor em série com o capacitor tem o objetivo de fazer a limitação da corrente, ok? Muito bem. O circuito a ser simulado então vai ser esse, né? Nós temos aqui representando a fonte e a chave esse dispositivo, né? Um gerador de tensão de onda quadrada, que nós vamos simular como se fosse o fechamento de uma chave, exatamente como está representado aqui nesse gráfico, né? No tempo zero haverá um degrau aplicado um degrau de tensão aplicado no capacitor. Bom, o comportamento do capacitor ao fechamento daquela chave no circuito, no que diz respeito à tensão, é essa curva na cor preta. Ou seja, a tensão vai sair de 0 até um valor bastante próximo da tensão da fonte, né? A equação que rege esse comportamento está aqui representada, sendo que tal, né, no caso, é a constante de tempo do circuito que se constitui pelo produto da resistência pela capacitância. A resistência do resistor e a capacitância do capacitor no circuito. Então, a tensão nos terminais do capacitor vai acompanhar esta curva, tem esse perfil. E a corrente no capacitor tem esse perfil, ou seja, ela começa com um valor elevado e vai diminuindo até se aproximar de zero. Também obedecendo uma equação, onde o tal se faz presente. A equação da tensão, ela faz com que essa curva se aproxime a 99% do valor da tensão da fonte quando o tempo transcorrido for 5 vezes o tal, 5 vezes a constante de tempo do circuito. E a corrente ela vai se aproximar aqui de 0,7% do valor nominal, do valor em regime permanente do circuito, quando o tempo se transcorrer um tempo de 5 vezes tal, ok? Sendo que tal é a constante de tempo do circuito obtida pelo produto da resistência pela capacitância. Então, aqui para o circuito que nós vamos simular, com os valores de capacitância e indutância que nós vamos simular, nós temos essas curvas aqui. Essas curvas foram traçadas com Octave, um excelente software de engenharia, que se você tiver interesse, tem um vídeo aqui no canal específico sobre ele. E calculei aqui os 5 tal, né, exatamente nesse ponto, né, para esse circuito, né, o valor aqui de 5 tal
então vai ser 0,05 segundo, porque nós temos um resistor de 10 ohms e um capacitor de 100 microfarads. E a corrente vai se aproximar de zero aqui, né? 0,07 do valor da corrente de regime do circuito, que seria a tensão da fonte dividido pelo valor da resistência. Além disso, nós temos aqui a curva da potência no capacitor, que vai ser o produto da tensão pela corrente. E esse produto da tensão pela corrente, não podemos nos esquecer que é uma função no domínio do tempo, e por isso é uma curva, ok? A título de curiosidade, a área sob esta curva corresponde à energia dissipada no circuito, ok? Energia dissipada no circuito. E pode ser obtido pela integral dessa função, calculando-se a integral da potência no tempo, nós obtemos o valor da energia, ok? Muito bem. Havendo alguma dúvida, deixe o seu comentário, seja no próprio vídeo, seja através de alguma rede social que você queira me contatar, fique à vontade. Se você está gostando desse vídeo, já deixe o seu like e se inscreva no canal caso tenha interesse em ter conteúdo relacionado à engenharia elétrica e engenharia de controle e automação. Bem, passado então essa introdução sobre o capacitor, vamos ver a simulação, né? A simulação do que acontece com o capacitor, com a tensão, a corrente e a potência. Ok? Vamos lá. Aqui então temos o Microcap, o software utilizado para simulação. É um excelente software. Ele é um software profissional, mas que tem uma versão estudantil que atende perfeitamente aos nossos propósitos de estudo. Então, para a versão estudantil é gratuita, você pode baixar e utilizar. Tem um vídeo aqui no canal especificamente sobre os princípios de utilização, né, a introdução ao Microcap. Muito bem, então temos aqui o circuito. Esse circuito, a tensão aqui da fonte, eu configurei essa tensão para o valor de 10 volts. Aqui tem algumas configurações em termos, como é uma fonte para gerar uma onda quadrada, nós temos que configurá-la aqui com um tempo, né, de bastante alongado em relação à performance do circuito, para que pareça ser o fechamento de uma fonte, ok? Mas esse é um assunto que depois eu posso detalhar em outro vídeo. Vamos lá, aqui o valor do resistor 10 ohms e o valor do capacitor é 100 microfarads. Dando um duplo clique aqui no resistor, eu posso mudar o valor da resistência, duplo clique no capacitor, eu consigo mudar o valor da capacitância. Bem, para simular aqui no Microcap, então a gente vem aqui em análises, e clica em transiente, ou então pressiona Alt 1, ok? Ao pressionar Alt 1, ele vai abrir uma janela com algumas configurações que eu apresentei no vídeo introdutório do Microcap, como fazê-las, ok? Também temos aqui um vídeo sobre a resposta do indutor ao degrau, e você pode ver com mais detalhes nesse vídeo como configurar essa análise intransiente, né, da resposta de algum circuito. Então, a gente pode rodar aqui a análise, nós vamos ver a resposta desse circuito. Aqui a tensão, como nós vimos, tem esse perfil, ó, saindo de 0 até bem próximo do valor de regime. E a corrente saindo do valor máximo, que é 1 ampere, ou seja, né, 10 volts dividido por 10 ohms, que é a resistência, e reduzindo-se aqui até bem próximo de zero. Essa curva aqui embaixo é a potência dissipada no circuito ou fornecida pela fonte.
e corresponde ao produto dessas duas ondas ponto a ponto, né, no domínio do tempo. Aqui no eixo X nós temos o tempo transcorrido, no eixo Y dessa curva a corrente em amperes, aqui, né, identificada por esse indicador. Aqui nós temos a tensão no capacitor, indicada aqui, e aqui nós temos o produto da tensão pela corrente. E se nós quisermos fazer alguma medida, aqui também é possível, basta clicar nesse botão e aí nós vamos ter o cursor, né? Com o cursor nós podemos fazer a medida dessa tensão, dessa corrente e a medida da tensão, ok? Então, por exemplo, se eu pegar aqui a tensão e calcular aqui o 5 tal a gente viu lá que está aproximadamente em 5 milissegundos. Então, se eu levar esse cursor aqui próximo de 5 milissegundos, olha, nesse quadradinho amarelo, nesse boxinho aqui, ele é separado por uma vírgula. Do lado esquerdo nós temos o valor do tempo, que é aqui o eixo X, e no lado direito temos o valor da tensão. Então veja que lá em aproximadamente 5 milissegundos, que é a constante de tempo do circuito, nós nos aproximamos bastante do valor da tensão da fonte, ok? Também podemos medir a potência do circuito, né? O valor máximo da potência e seria 2,5 watts aproximadamente, o valor máximo, certo? E em qualquer ponto dessa curva também nós podemos fazer isso. Lembrar que para fazer isso eu clico neste botão, clico com o botão esquerdo do mouse sobre a curva e arrasto, e eu vou conseguir obter o valor, tá ok? Então, por esse vídeo é isso. Lembrar que aqui no Microcap eu tenho diversas opções para poder simular o circuito e posso fazer alterações no valor da capacitância, no valor da resistência, no valor da tensão e verificar o que acontece no comportamento, na resposta desse capacitor no domínio do tempo, tá? Então, fica aqui o meu agradecimento por você ter acompanhado o vídeo até o final. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com quem você achar que tenha interesse e até breve.